Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Que alegria mais um dia estar com você aqui pra gente juntos orarmos nesse dia, né? Queridos, hoje o tema do nosso devocional é Libertos da prisão do medo. Hoje eu quero discorrer um pouquinho sobre isso e nós tomaremos por base o texto de Lucas, capítulo 12. Eu vou ler com vocês os versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus. Qual é o preço de 5 pardais? Não são 2 moedinhas? Mesmo assim, Deus não esquece nem um só deles. Ele sabe até o número dos cabelos da cabeça de vocês. Nunca tenham medo, pois vocês valem muito mais para Ele do que muitos pardais. Grave essa frase, não tenha medo. Grave essa frase, nunca tenham medo, pois vocês valem muito mais para Ele do que muitos pardais. Queridos, para nós discorrermos um pouquinho nesse devocional, eu fiquei pensando naquele filme, naquela animação, não sei se vocês já viram, que chama Os Croods, na qual, se você não viu ainda, esse filme ele conta a história, né, de um pai, né, chamado Grug. Ele é o pai de uma família de homens das cavernas. E eles acreditam, queridos, que não existe lugar seguro além da sua caverna. E à noite eles se juntam para o pai proteger todos eles. No meio do desenrolar dessa história, o pai acha que a filha adolescente deve desistir do seu lado aventureiro, pois isso poderá colocá-la em perigo. O lema paterno para aquela família é: sempre tenha medo. Grave isso. O lema deles é: nunca deixe de ter medo. Totalmente o oposto, né, queridos, disso que a gente acabou de ler na palavra de Deus. Quando a gente pensa em Jesus, né, e o que Jesus falou aqui quando ele esteve na terra, Jesus disse o oposto, não é mesmo? O oposto dessa família dos Croods. O Senhor, ele, se a gente se lembrar, ele fala, não tenha medo. Ele disse isso a Simão quando ele o chamou, né? Jesus também falou para Jairo, né, que era um líder da sinagoga cuja filha dele estava morrendo. Jesus falou isso para Jairo, ele disse as mesmas palavras, ele disse, não tenha medo. E aqui no livro de Lucas a gente vê que também foi registrado que Jesus disse aos seus discípulos para não terem medo, né? Quando Jesus ensinou os discípulos falando que Deus se importava com eles muito mais do que com os pardais. Ele fala, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos do que um bando inteiro de pardais. Sabe quando também Jesus falou que não era para a gente ter medo? Queridos, quando ele ressuscitou, ele disse isso às mulheres que vieram ver seu túmulo. Ele disse, não tenham medo. Queridos, eu sei que o medo é um sentimento universal, né? Nós temos muitas preocupações, sim, no nosso dia a dia a respeito dos nossos familiares, nossos parentes queridos, né? Filhos, esposos, pai, mãe, né? A gente tem uma preocupação com relação às necessidades do dia a dia, né? Nós temos preocupações com relação ao nosso futuro. Mas eu quero te perguntar como nós podemos aprender a ter fé em meio a todas essas coisas que trazem preocupação para nós, né? Queridos, quando a gente se volta para a palavra, a gente vê que o Senhor, Ele nos deu o fundamento sobre o qual podemos construir a nossa confiança nele. Pense nisso. O próprio Senhor falou isso na palavra dele para a gente. Ele diz assim, olha... E eu
amo a palavra de Deus porque a gente consegue ver o Senhor falando conosco. Em Hebreus, queridos, capítulo 13, versículos 5 e 6, o Senhor fala assim, ó: afastem-se do amor ao dinheiro, sintam-se satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus disse, eu nunca abandonarei você, nem o desampararei. É por isso que nós podemos afirmar com toda a confiança, o Senhor é o meu ajudador e eu não terei medo. O que os simples homens podem me fazer? Queridos, que essa meditação breve fique hoje na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos declarar nesse dia. Depois você abra sua Bíblia, Hebreus 13, declare os versículos 5 e 6. Fala assim, ó, uma promessa do Senhor: eu nunca abandonarei você, nem o desampararei. Queridos, não tenha medo do futuro, não tenha medo das coisas que estão por vir, não tenha medo o que eu vou comer hoje, o que eu vou vestir hoje, como que vai ser meu trabalho. Não tenha medo, queridos, não. Entregue tudo nas mãos do Senhor e descanse, porque o Senhor diz que Ele nunca nos abandonaria, nem nos desampararia. Que nós possamos ter essa confiança no Senhor hoje, queridos, e que nós possamos declarar que o Senhor é o nosso ajudador e que nós não teremos medo. Amém? Lembre-se que o amor de Deus nos liberta da prisão do medo. O nosso Pai, queridos, Ele conhece todas as nossas necessidades. Por isso, hoje, vamos fazer essa oração com fé, pedindo para o Senhor nos libertar da prisão do medo. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Paizinho querido, Paizinho de amor, nós queremos te render graças, Senhor, porque o Senhor é tão real, Pai. O Senhor fala conosco todos os dias. Obrigada, Deus, porque nós temos esse momento separado no nosso dia para buscar a Tua presença. Obrigada, Senhor, porque nós podemos nos voltar para a Tua palavra e ler, crer nessa promessa que o Senhor disse que o Senhor nunca nos abandonaria, que o Senhor nunca nos desampararia. Deus, que nós possamos depositar toda a nossa confiança em Ti, Senhor, que nós possamos declarar que o Senhor é o nosso ajudador. Nós não queremos sentir medo, Pai. Por isso, Senhor, nós repreendemos toda a prisão do medo sobre nós. Nós pedimos, ó Pai, que a Tua libertação venha sobre nós. Liberta-nos, ó Pai, de todas as amarras do medo, de todas as preocupações. Senhor, que nós possamos descansar em Ti, sabendo que o Senhor é quem tem cuidado de nós. Que nós possamos aplicar as palavras de Jesus quando Jesus fala, não tenha medo. Que nós possamos aplicar essa palavra dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Que nós possamos descansar seguros nos Teus braços nesse dia, Papai, em nome de Jesus. Amém.